Eu louvo a Deus por estar aqui, louvo a Deus por estar com o pastor Marcelo mais uma vez, sua esposa. Apesar que da última vez que eu tive com eles, eu tive muito medo, confesso para vocês. Tem um castelo aí mal assombrado aqui na região, que tem retiros lá no castelo. E na vida deles esse retiro é uma coisa maravilhosa, né? Eles se conheceram lá, né? Você não sabe, mas na verdade o pastor Marcelo é o Batman, né? De repente, eu encontro um pastor, ele fala para mim, cara, encontrei um morcego voando aqui no castelo, e eu, irmão, eu não sou pastor, eu era cabeleireiro, né? Então, você imagina, eu fiquei com medo já. Eu não sou ex-gay, mas eu fiquei com medo do morcego. Então, eu chamei o pessoal da minha equipe, cobri de cobertor, só fiquei com o nariz para fora, assim. Aí a pastora foi lá e me receitou algo, porque por causa de eu ficar com o nariz, assim, eu já estava dando minha alergia. Eu falei, eu tô com medo do morcego. E aí me deram um remédio e eu fiquei lá. Então, assim, essa foi minha experiência. Então, realmente foi o Espírito Santo que nos ligou, amém? Eles amam aquele castelo, não sei porquê, mas eu fiquei com medo. E assim é o reino de Deus, irmãos. Alguém gosta de algo, o outro não gosta muito. Talvez alguém já não gostou de mim aqui, mas não tem problema. É melhor você me amar, porque senão a gente fica junto no céu o resto da eternidade. Você sabe que Deus tem essas coisas, né? Mania de tratar a gente, desenvolver a gente. E eu quero dizer o quanto eu estou feliz por participar dessa festa, gente. Nem no maior delírio da minha vida eu imaginava que um dia eu ia ser pregador do evangelho. Então, como que você ainda poder ser benção no aniversário de uma igreja? Isso é realmente a graça manifesta de Deus, amém? Que nem os caras estavam cantando aqui, é essa graça que não se merece, não se espera, mas se tem em Cristo Jesus. Estou aqui no 8º ano da igreja, e Danduque sempre falou na nossa vida, ele tem um livro que fala sobre o significado dos números. E toda vez que a nossa igreja faz um novo ano, eu quero saber o que aquilo significa. E de verdade, irmão, não é um horóscopo cristão, mas sempre tem um apontamento profético. Apesar que tem muito irmão que gosta de horóscopo hoje, né? Na minha igreja tem uns caras que falam poemeiro leonino. Eu falo, que isso, gente? Só se for da tribo de Judá, né? Mas eu sei que aqui não existe isso, é só lá em Taubaté. E, gente, 8 na Bíblia é símbolo de eternidade e símbolo de ressurreição. 8 é o dia da consagração dos primogênitos. No 8º dia, o primogênito, que era o primeiro de uma nova linhagem, ele era apresentado no templo. Ele é símbolo de uma nova geração, ele é símbolo da companhia dos primogênitos sendo levantados mais uma vez. 8 foram os salvos na arca de Noé. 8 foram as ressurreições individuais em toda a Bíblia. Davi é o 8º filho de Jessé. A partir de Davi vem um novo tempo sobre o povo de Deus. Então olha que interessante quantos significados. 8 foi o número de milagres de Eliseu, que trouxe um novo tempo profético para o povo de Deus. E 16, uma dupla porção desse 8, foi o número de milagres que Eliseu operou. No 8º dia, surgirão novos céus e nova terra. A soma numérica do nome Jesus dá 888. Lembra daquele cálculo do número da besta? Quem pode faz o cálculo, o número do homem, que é o número do esforço para alcançar o 777, é o 666. E a soma do nome Jesus dá 888, que fala da plenitude da eternidade. O último dia da festa de tabernáculos era o 8º dia, era o dia mais especial dessa festa, e nesse dia o Espírito Santo Jesus falava da vinda do Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, marcando um novo tempo, no Novo Testamento, para a nova carral de Deus sendo levantada na terra. 8 é o número do Novo Testamento, de uma nova aliança. Ele foi escrito por 8 autores. O fundamento de uma nova aliança foi circuncidado ao 8º dia, foi liberado ao 8º dia. O feixe de primícia lá em Levíticos era balançado diante do Senhor em adoração no 8º dia. Os sacerdotes passavam 7 dias de consagração e no 8º dia ele iniciava o sacerdócio. Ou seja, existe um grande apontamento a partir de hoje nessa igreja.
em que Deus está fazendo novas coisas, é um novo começo, sabe aquela virada de ano? A gente fala que não é esotérico, mas chega na virada do ano, a gente fala, você é magro esse ano não vou dever, esse ano vou pôr dinheiro na bolsa de valores, esse ano, não sei o quê. Toda vez, né, dia 31, você fala, esse ano, né, não pulo 7 ondas, mas eu invento tanta moda que ninguém acredita. E de verdade, a gente não devia pensar nisso, mas a gente devia aproveitar as oportunidades das novas estações espirituais que Deus sempre libera, amém? Então, eu quero dizer para vocês que um tempo de novos começos está sendo liberado sobre a vida de vocês, amém? Aleluia! Isaías 40, verso 3, isso aqui eu garanto para vocês que vai acontecer, garanto por experiência própria. No 8º ano da nossa igreja, foi a única vez que eu preguei sobre esses fundamentos. De lá eu nunca mais preguei numa igreja que fez 8 anos, e agora eu estou de novo. E gente, começou a acontecer umas coisas muito loucas na nossa igreja. Isaías 40, versículo 3, a Bíblia diz, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, pode repetir isso comigo, vales levantados. Todos os montes e colinas serão aplanados. Fala, montes e colinas aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Gente, pode perceber, escreve, é profético o que eu estou dizendo. Se tem um casal aqui me ouvindo hoje, você é o cara que queima, sua mulher não queima muito. A partir de agora você vai começar a fazer assim, ó. E a sua mulher vai falar, meu Deus, o que está acontecendo com ele? Ai, pastor, ele não está queimando mais. E daqui a pouco sua mulher vai estar lá em cima queimando e depois Jesus faz assim, ó. Pronto, é um casal que o cara não fica mais atrás e a mulher não fica mais para trás. Os dois vão fazer juntos. É depois de um tempo como esse que um casal se consolida. Tem uma época que alguém fala, ai amor, vamos embora da igreja. O outro, não, mas a igreja está benção. Não, mas não sei não. Vamos para outra. Daqui a pouco passa esse fogo no nariz, e aí você fala, não, tem o fogo de Deus tem uma promessa com a gente, essa igreja, pastor, essa igreja da nossa vida, aleluia. Sempre, só depois de algumas provações e aprovações que vem uma consolidação. Todos os casais que quase desanimaram da igreja, só se tornaram pastores depois desse tempo. Todas as pessoas, enquanto não chegou num novo começo, ele não se firmou para sempre. Então a gente fala, né, Érica, sempre lá, tem uma gangorra na Poema desde esse dia, né? Quando um está queimando demais e o outro não, se fala, já você vai ver o que Deus vai fazer. Daí aquela pessoa que estava queimando faz assim, daí o que nunca queimou, ai pastor, meu Deus, meu marido, ele orava, ele buscava, não sei o que eu faço agora. E aí ela começa a queimar, até que os montes descem e preenchem os vales. Eu quero dizer, irmãos, que nós carregamos orgulho, nós somos seres humanos e nós temos uma tendência de puxar as situações para o lugar onde a gente é incrível. Você tá numa discussão, você tem uma tendência de pegar a discussão e levar para onde você tem mais conhecimento. Uma tendência de uma discussão levar a conversa para onde você tem mais experiência. Por quê? Porque você e eu, nós sempre nos orgulhamos dos nossos montes. Nós sempre nos orgulhamos dos nossos feitos incríveis, mas Deus, numa época dessa, Ele pega as coisas incríveis da nossa vida e desmorona elas para preencher e trazer equilíbrio, estabilidade. A Bíblia diz que uma das coisas que está em Deus é a estabilidade. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. E a verdade é que quem vive por fé, ele anda sobre as águas. E a água, você não pode andar sobre ela. A água nunca se torna sólida, a menos que a água tenha uma palavra. Então, a partir do momento que Jesus dá uma palavra, Pedro pode vir, ele não anda sobre as águas, porque na água ninguém pode andar. Ele anda sobre uma palavra de Jesus, e a partir de uma palavra de Jesus, as coisas começam a se transformar. O corvo a vida inteira come carniça, mas por causa de uma palavra de Deus sobre a vida de Elias, o corvo passa a comer filé mignon por causa de Elias. Então a verdade é que uma estação profética em nossa vida pode mudar a natureza ao redor daquele lugar onde nós estamos. Então na nossa igreja, olha que tipo de avivamento já aconteceu. Eu não sei porquê, Deus sempre me usou para ganhar maloqueiro, maconheiro, drogado, bandido, corintiano. Minha especialidade sempre foi esse tipo de gente.
Não sei por quê. De repente, um cara do tamanho do pastorzão de vocês, lá na porta, com o pé na parede, com toda falta de respeito, assim, chorando. Eu fui lá e falei, o que está acontecendo? Ele falou uma meia dúzia de palavrão para mim. Meu Deus do céu, nossa Deus do céu, que é? Eu falei, o que está acontecendo? Eu já prendi aquele cara, prendi aquele outro ali. Mas, cara, agora eu vim nessa igreja, o cara está abraçado com a esposa dele, chorando, adorando Jesus, o outro está com o filhinho dele. Que igreja é essa, cara? Você pode orar para mim? Eu falei, quem que você é? Eu sou delegado aqui, eu vim aqui ver se está tudo bem aqui nesse lugar. Todo mundo que era doido que a gente pegou está sendo transformado aqui dentro. A verdade é que quando uma palavra profética está sobre você, a natureza das coisas começa a mudar diante de uma nova estação que Deus libera sobre nossas vidas. Aí veio uma onda, gente, de polícia para a igreja, graças a Deus, não aguentava mais bandido. Aí começou, um dia foi demais, cara, um dia um policial veio aqui na frente, e ele falou assim para mim, dá o Espírito Santo para mim, põe ele dentro de mim. Falei, que? Eu sou crente faz 20 anos, crente que não acredita no Espírito Santo. Eu falei, mas o que você quer? Olha o tanto de maluco que Deus transformou. Eu já puxei sua ficha. Eu já vi. Eu falei, você viu que eu não tenho passagem lá, né? Eu vi. Mas olhando para você, parece que já teve. Ele diz assim, dá o Espírito Santo para mim, porque minha filha começou a vir nessa igreja, e de repente a menininha que não estava nem aí, a menininha que queria estar com o namorado para dentro do quarto, agora está fazendo GC lá em casa, e entra um monte de menina para discipular, risca a Bíblia para tudo quanto é lado. Cara, o que está acontecendo? Eu sou policial nessa cidade, eu estou vendo a realidade lá fora. Eu falei, a realidade lá de fora não é a realidade que está descendo dos céus sobre a igreja. E aí ele pegou, põe a mão em mim, libera o Espírito Santo, coloquei a mão nele, foi batizado com o Espírito Santo, caiu, virou. Quando virou a camisa para cima, o revolvão aqui na cima, eu falei, meu Deus. Falei, glória a Deus que está cheio do Espírito Santo. Cara, eu estou dizendo que a viúva estava a uma refeição da morte, mas quando Elias chegou, a condição dela foi transformada. Agora a Bíblia diz no livro de Tiago que Elias era homem como nós. Então não é Elias que muda a vida das pessoas, mas é aquele que vive por fé e entende o propósito de Deus na sua vida. Eu não nasci em berço cristão, eu não sou filho de pastores, pelo contrário, eu era ovelha negra que todo mundo teve que orar para eu me converter, mas depois da minha conversão, Deus deu graça de eu ordenar meu pai pastor, ordenar minha mãe pastora. Gente, eu sou tão de Deus que eu ordenei minha sogra diaconisa. Fala, você não estava me respeitando, se você não pode dar moral agora? Mas a verdade é que onde eu era incrível, era onde eu queria ficar. E normalmente atrás das nossas montanhas de feitos, existe um vale de vergonha. Existe uma história que nós não queremos falar, existe uma parte da nossa vida, principalmente para curitibano, que nós não queremos muito abrir. Parece que nós temos uma cultura europeia, onde as pessoas, aqui é meio frio as coisas, né? Mas onde o fogo de Deus está, não tem nada frio, meu amigo. Depois que ele entra, não tem cultura. Não quero saber se a cultura é de Mineiro, é de Curitiba, é do Paraná. A cultura do céu é aquela que interessa para cada um de nós. À medida que vamos perdendo da gente mesmo, é à medida que Jesus vai nos reconstruindo com próprias partículas da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguém feliz ainda aí? Fala aleluia. Gente, mas assim que começa o domingo, porque Deus fez tudo em 6 dias, descansou no 7º dia, e domingo significava o quê? 8º dia. Sabe o que significa o 8º dia da terra? Valendo, é agora que começa. Até aqui eu fiz tudo, mas a partir daqui é com você. Adão, vem aqui. Aí Adão veio. Gente, Deus viu que tudo era bom. Deus inventou o like, curtir. Viu o céu, clicou que era bom. Viu as estrelas, é bom também. Os animais, bom. Por isso que você tem que curtir as nossas fotos lá no Instagram, tá? Não é só para olhar, ficar invejando as pessoas. Vai lá e curte, compartilha. Porque a última moda nossa é ficar olhando. Nossa, tá na praia? Como assim? Curte, irmão. Deus fez e curtiu. Mas teve uma coisa que Deus viu que ele não curtiu.
Você lembra o que Deus olhou na terra toda e ele não curtiu? Não é bom o quê? Que o homem viva só, gente. Não pode deixar o homem sozinho. O homem não pode ficar sozinho, ele não tem governo sozinho. Esses dias a Érica falou, Leandro, vai lá e pega. Eu fiz uma pipoca para honrar minha esposa, amor, porque é minha especialidade. Trouxe uma pipoca para ela. Falei, amor, olha o prato que eu fiz para você. Dela, Lê, tá faltando sal, né? Só milho e sal e eu não fiz direito. Ela falou, você pode trazer o sal? Aí eu fui lá ver o sal. Gente, eu entrei lá na despensa. A despensa desse tamanho aqui, ó, dessa altura. Eu olhei, eu achei ervilha, castanha do Pará, papel de passar café do Ario V60, achei papel de passar no Aeropress, achei grão de café, eu achei abridor de lata, pêssego em caldo e voltei lá para a sala. Falei, amor, deve ter algum principado que está escondendo sal lá em casa. Ela falou o que toda mulher fala. Amor, eu vou lá. Vocês já sabem, né, o que aconteceu, né? Todas profetas aqui, pastor. Gente, eu cheguei lá de novo, falei assim, olha aqui, mulher. Deus, essa que me deste, diz para ela onde é que está esse negócio. Aí ela falou assim, Leandro, olha reto, na frente do seu nariz, o que é isso? Falei, Érica, ele não estava aqui. Quando Deus olhou o homem sozinho, ele sabia que a gente era incapaz de achar o sal. Então ele fez a mulher, e a palavra que ele usou para a mulher, farei aquela que te desafiará. Cara, não tem nada errado com a sua esposa, ela nasceu para aloprar. Nada, não tem nada errado. A palavra adjutora, auxiliadora, aquela que te desafiará, é uma palavra hebraica usada 2 vezes para a mulher e 15 vezes para Deus. Ou seja, ela tem um tipo de mente quase como a de Deus para saber das coisas. E eu não estou brincando, toda vez que ela falou, cuidado com esse homem, o cara te traiu depois. Amor, não vem, não compra esse carro, você comprou, era uma porcaria. Toda vez ela disse, aconteceu. Deus estabeleceu um governo na terra. E ele confiou para o homem com a mulher. O machismo é a maldição de Deus sobre Adão. Você dominará ela agora que vocês caíram. Nesse dia nasce o machismo. Em vez da mulher ficar lá em 1 Pedro 3:1, se os homens já não podem mais aprender com suas palavras, que ele possa ver em seu comportamento os frutos da palavra de Deus. Não, ela pega e inventa o feminismo. E aí ela arruma um antídoto mais maldito do que a maldição do homem e causa toda a confusão da terra. Então, de verdade, em Gênesis 5, verso 2, Deus fez homem com H minúsculo, mulher com M minúsculo, e os chamou de homem com H maiúsculo. É assim que está no texto. O homem governante da terra não é o gênero masculino, é o casal casado. Quando Deus fez o homem, ele o chamou do hebraico de Ish, objeto pontiagudo, e a mulher Isha, descanso perfeito para o objeto pontiagudo, e os dois juntos seriam uma só carne, e a partir daí o governo que poderia estabelecer a vontade de Deus aqui na terra como no céu. E ele chama o fruto disso de dar a luz, não é para dar as trevas. Parir ficou por conta dos animais, não dos seres humanos. Então a real, irmão, que o problema do mundo, o problema de aborto não é um problema da mulher. O problema de homossexualidade não é um problema de alguém que escolheu ser homossexual. O problema de um jovem emasculado não é um problema dele. O problema de um homem galinha não é um problema dele, é a falta da família. À medida que eu vi meu pai dar umas apertadas na minha mãe, eu falava, louco, que negócio é esse? Foi à medida que eu fui tendo interesse e querendo ser o conquistador de uma mulher. Mas quando um homem vai embora de casa, e a mãe vira o homem e a mulher da casa, e deixa a sua filha mais velha cuidando do seu filho, qual é a referência que ele tem?
Ele tem uma referência de uma mulher heroína com uma outra mulher mais jovem heroína. Então ele se torna emasculado. Mulher não é mais alguém que ele quer conquistar, é a proteção dele. Então ele, oi amiga, tudo bem? Aí ele vira o homem de porcelana, todo mundo curte as fotos dele, ele é amigo de mulher, ele é incrível, ele é um Ed Sheeran. Nossa, fantástico, só que eu não quero casar com um cara desse, pastor. Porque você casa com um homem viril. E viril não é o pegador. Viril é o homem que não tem o governo de um homem de Deus sobre a vida dele. Então ele viu o pai dele ir embora e pegar um monte de mulher, ele também virou um pegador. Então o que Deus estabeleceu no homem de Deus? A varonilidade de Cristo, que é o governo e o caráter de amar, proteger, ter propósito e dar destino. Então pode olhar, se você olhar o texto de Cantares, a Bíblia diz: o meu amado está à porta. Ai, filhas de Jerusalém, me revigorem com maçãs, porque uvas passas, porque o meu amado está à porta. Isso é coisa de princesa. Isso é coisa de mulher sendo mulher. Nossa, pastor, teu menino fica olhando para mim na igreja. Isso é coisa da mulher de Cantares. Mas a menina de Cantares é uma gazelinha. Ai, ele olhou para mim. Mas a mulher casada não é. Pode ver quando ele bate na porta da amada, ela fala assim: já tirei minha sandália, lavei os meus pés, já estou na cama. Todo homem casado aqui sabe como é isso, né? Você chega lá, oi amor, ela já lavei meus pés, as crianças estão deitadas. Aí você que conquista facilmente uma menina, difícil conquistar a loba agora, não é? Porque você sabe qual que é o governo dela. A gente demora uns 3 dias para conquistar a esposa, 4 às vezes, uma semana, dependendo do caso. Isso fala da varonilidade. A sua mulher está meio que olhando para você e fala: né? Zoou a semana toda, não está nem aí com a casa, com o carro, largou os filhos, e agora está me querendo. Isso faz parte do governo. A igreja que está esperando por Jesus não tem um homem qualquer. A igreja que está esperando por Jesus sabe que ele já morreu por ela e que ele vai voltar a buscá-la. Ela tem plena segurança. Você viu algum dia na Bíblia a mulher falando assim, a igreja falando: Jesus, que dia você vai me buscar? Ô Jesus, é o seguinte, não vai morrer por mim não, eu estou em pecado ainda. E você já percebeu que a mulherada está chegando assim hoje nos caras? E aí, cara, vamos orar ou não vamos? Você tem noção que a mulherada não está conseguindo se parecer com a igreja. Por quê? Porque muitos homens não têm Cristo como seu cabeça. Se nós homens entendêssemos a varonilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós íamos entender o que Adão parou de entender. A verdade, gente, que Deus complicou sim a vida de Adão. Sabe quando? A Bíblia diz que Deus fez Adão, colocou ele de pé e explicou para ele: esse é o jardim. Salmo 115, verso 16. Os mais altos céus pertencem a Deus, mas a terra ele fez e deu para o homem. Palavra hebraica, abandonou na mão do homem. Então tem gente que fala: Leandro, o que está acontecendo de ruim na terra? O homem não está governando como Deus mandou. Se o homem estivesse governando como Deus mandou, a terra não estaria em caos. Então, de verdade, irmão, não vale sucesso para você na igreja tendo um insucesso na família. Não vale sucesso para você no empreendedorismo, na administração, tendo um insucesso na família. Não vale ser um CEO incrível de uma empresa top e perder a sua casa. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Deus fez a terra e deu para o homem: cultive a terra para mim. Gênesis 2,15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-la. Nós temos uma responsabilidade de governo aqui na terra como é no céu. Você imagina, eu me desesperava porque Deus me chamou para ser pastor e eu não sabia como era ser pastor. A primeira vez que alguém falou para mim: você faz meu casamento? Eu falei: meu Deus, como é que faz um casamento? Cheguei numa livraria evangélica, falei: tem algum livro que ensina a fazer casamento? Ele falou: tem, o Manual do Ministro. Falei: ufa, graças a Deus. Abri o Manual do Ministro, estava escrito assim: os nubentes. Eu falei: o que é nubentes, mano? Os nubentes, eu falava: como é que eu vou chamar um casal de nubentes? Não parece nome de sabonete? Protex, nubentes, alguma coisa. Eu falei: nossa, que nome feio. O Manual do Ministro ensinava a gente a chamar os jovens de mancebo.
Mancebo parece um xingo, né? Mancebo. Meu inspetor de escola me chamava de mancebo, eu pensava que era palavrão. Porque toda vez que eu aprontava, ele, mancebo! Eu falava, meu Deus, cara, o que será que significa? Você tem noção que Deus me colocou para ser alguém, e sabe como que eu consegui me tornar frutificando como Ele queria? Dobrando o joelho e falando, eu quero ser pastor aqui na terra como no céu, quero fazer casamento na terra como no céu, quero que isso aqui seja uma igreja na terra como no céu, ou seja, o Senhor, Ele é o seu Abba Pai, Jesus é o Pai da eternidade, o Espírito Santo é a fonte inesgotável de conhecimento, Ele pode ensinar todas as coisas, precisamos ser família e ser igreja baseada nos princípios e fundamentos espirituais da parte de Deus. Você está feliz ainda? Gente, mas olha que louco. Quando a amada diz, eu fui para a porta, mas ele já tinha saído. Ah, filhas de Jerusalém, onde é que está o meu amado? E de repente ela diz, ele estava pela fresta me olhando. Olha, está ele me olhando, ele vem sobre o seu cavalo, cabelo ao vento, saltando sobre os montes, coisa de macho, sabe, chegando de casa, já fica mandando um WhatsApp, quando a esposa vê que o marido está mandando um WhatsApp demais, ela já sabe, né, ele, oi amor, tudo bem, como é que está aí, ela, danado, não falou segunda comigo, nem terça, agora é sexta, está chegando do trabalho, né, ele vem saltando pelos montes. Mas quando você não tem a referência homem e mulher segundo o caráter de Deus, você desestrutura um lar. Um dia uma jovem falou assim para mim, pastor, me mostra aí, eu preciso falar para uma moça que aborto é pecado. Eu falei, para quê? Para que você vai ser mais um chato de um crente falando esse tipo de coisa? Eu falei, a igreja não pode falar que aborto é pecado enquanto a gente não sai adotando as crianças que estão por aí. Eu nunca vi Jesus falando assim, bruscamente, sem transformar algo antes. Falei, faz o seguinte, leva sua amiga para um restaurante, paga uma comida no melhor lugar da cidade, olha no olho dela, faz carinho na mão dela e pergunta para ela assim, você realmente não quer ter seu bebê? E aí você diz para ela que eu e você vamos bancar o enxoval do bebê. Ela, o quê, pastor? Se você quer resolver o problema do aborto, vamos ser igreja. A gente vai ajudar ela, aquilo que o homem que esteve com ela naquele dia secreto, saiu fora e deixou. O aborto não é o pecado de uma mulher, o aborto é o pecado da falta de paternidade, da falta de família. A homossexualidade é um pecado da falta da família na vida da pessoa. Ser um homem galinha tem a ver com a falta de uma família estruturada, porque os homens, eles têm uma tendência máxima em ser viril, mas ele só vai tratar uma mulher mais velha como sua mãe, uma de igual idade como sua irmã e uma mais nova como sua filha, se ele tiver o amor de Deus dentro dele. Você não pode dar para alguém aquilo que você não recebeu, por isso que precisamos ser abundados do amor de Deus. Primeiro precisamos ser amados por Deus, para depois conseguirmos amarmos também. E a verdade é que eu fui transformado por um amor que eu não merecia, e depois eu passei a fazer o quê? Doar um amor que eu não podia dar antes. Então a verdade é que o mandamento no Antigo Testamento era, ame o próximo como a si mesmo, e esse mandamento, irmão, ele acaba perecendo pelo uso. Não sei se alguém aqui já tentou suicídio, mas eu sim. No dia que eu ia fazer 20 anos de idade, eu tentei me matar porque eu vivia na droga, eu espancava a Érica, vivia na bebida, na prostituição, na doideira. Acordei, eu ia fazer 20 anos de idade naquele dia, acordei e falei, cadê minha mulher? Nossa, eu lembrei que eu cheguei drogado antes, dei uns tapas no ouvido dela. Ela teve que ir embora para casa da mãe dela, mas não fica com dó dela, que ela não era legal não. Mas era farinha do mesmo saco. Aliás, era melhor bater nela do que apanhar. A gente era só o diabo, gente, só o diabo mesmo, assim, para aguentar nós, porque ninguém mais aguentava. Tinha dia que ele nem fazia as coisas em nós, era a gente mesmo que fazia, por conta própria, de tão endemoniado que a gente era por natureza. E de verdade, eu vi minha esposa sair e eu tentei o suicídio, eu tentei me matar 3 vezes naquela manhã. E se a Bíblia pede para eu amar o próximo como a mim mesmo, como que você acha que eu me amava naquele dia?
Pode ser que tenha alguém me ouvindo que você não se ama no grau máximo. E de verdade você nunca vai conseguir fazer isso, porque somente aquele que te amou primeiro pode te abundar de amor, e quando esse amor for evidente, real e frutificado dentro de você, ele estabelece em você o fruto do Espírito, e você só pode dar aquilo que você é. Não tem como você negar amor, porque você está abundando amor agora. Eu escuto essa história, eu contei ela ontem, então alcance. Um dia um jovem falou assim para mim: Lê, você já me viu cantar? Já. Você sente unção quando eu canto? Eu falei: sinto, cara. Sabia que eu sou líder de GC aqui, né? Sim. Cara, sabia que eu sou um bom líder, que eu tenho frutificado? Eu falei: claro. Você já me viu pregar? Eu já vi. Você acha que eu tenho unção? Eu falei: tem. Sabia que eu sou dizimista, primiciador, ofertante? Eu falei: cara, eu imaginava, porque você é um cara abençoado. Você sabia que eu já fui no Desperta lá em Curitiba? Você sabia que eu fui no Congresso Diante do Trono? Você sabia que eu fui num monte de retiro, já recebi imposição de mãos? Eu falei: que legal. Ele falou: só que eu quero te falar uma coisa. Toda vez que eu vou orar por uma garota, na verdade eu quero um homem. Eu falei: como assim? Leandro, eu sou virgem, mas na verdade eu não sou. Eu falei: não entendi. Cara, fui abusado sexualmente. E esse abuso sexual que eu sofri foi do meu tio. E se eu contasse para o meu pai, minha família acabava. Então eu realmente nunca tive uma relação sexual, mas na verdade eu tive. Porque o meu tio fez isso comigo uns 3, 4 anos da minha vida. Nunca contei para minha tia, eu nunca contei para minha mãe, eu não queria perder meus primos, eu não queria perder ninguém, mas de verdade, Leandro, eu sou um homem de Deus, sou batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, eu estou caminhando aqui com Cristo, mas de verdade, por que eu sinto isso? Gente, imagina o que acontece com a sua teologia quando alguém te procura e fala tudo isso para você. Nós não estamos falando de um jovem endemoniado. Nós estamos falando de um salvo. Nós estamos falando de um cara que nasceu de novo. Nós estamos falando de um cara que, se ele não contasse para você que ele está passando por isso, você nunca ia imaginar que ele está passando por isso. Eu falei para ele: cara, pera um segundinho. Virei assim de costas e falei: Deus do céu, o que eu faço com esse cara? Se o senhor agora não tem que mais cuidar dele, o senhor tem que cuidar de mim também, porque eu não tenho teologia suficiente para fazer nada. Eu virei de volta para ele e falei assim: quando eu virar, Deus vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Daí eu virei, sabe o que aconteceu? Nada. Daí eu falei: Deus, fala comigo. Sabe o que aconteceu? Nada. Daí eu olhei para ele e falei assim: cara, fecha o olho. Daí na hora que ele fechou o olho, eu falei: quando ele fechar o olho, Deus vai falar para mim o que fazer. Deus não falou nada. Falei, meu Deus, que droga. Falei: Deus, já que tu não vai falar nada, eu vou fazer qualquer coisa. Cara, é o seguinte, pau, abracei ele, comecei a orar por ele. Deus, em nome de Jesus, se um homem abraçou ele, tirou a masculinidade dele, eu abraço ele como um pai espiritual agora, e eu não tiro a masculinidade dele, pelo contrário, eu dou segurança, eu faço ele se sentir num ambiente seguro, eu profetizo que ele é um homem de Deus, e fui pôr a mão nele todo assim, de repente o Espírito Santo pegou nós dois, a gente saiu orando ali, capotando, ninguém sabia mais se era treta, demônio, Espírito Santo. Meu staff chegou: o que está acontecendo aí, pastor? Eu falei: aleluia, xeribadá, é Deus que está aqui. Conclusão: o menino levantou, transformado, ele está casado. Aí você não sabe, mano, eu não posso ficar contando essa história. Eu contei essa história numa cidade, apareceu uma mulher na minha frente: pode me dar um abraço que cura? Eu falei: nossa, né, uma manifestação virou doutrina agora. Eu falei assim: por que você quer um abraço que cura? Ah, quero ser curada. Falei: mas o que aconteceu? Ah, ela ficou constrangida na minha frente. Ah, falei: qual o seu nome? Ela: qual nome você quer? Eu falei: qual você quiser. Meu nome é Diego. Aí eu olhei assim no olho dela, meus olhos estavam me dizendo que era ela, eu estava percebendo que era ela, mas ela disse que ela era ele. Eu falei: Diego, vem cá. Abracei ele, dei um beijo na testa dele e falei: por que você quer voltar a ser o Diego?
porque eu quero devolver o Diego para minha mãe, foi assim que ela me teve, e já grudou meu braço e começou a orar primeiro. Eu falei, meu Deus do céu, Deus, esse cara vai me avivar aqui. Não tinha demônio, irmão, não tinha coisa para sair da pessoa, já estava queimando, já estava completo, já estava transformado no interior. Agora você entende que em uma hora, pela misericórdia e graça de Deus, Deus apontou para aquelas duas pessoas que eu tinha uma coisa do Espírito Santo para elas. Mas será que é só o pregador na plataforma que carrega isso? Ou Deus tem esse poder para derramar sobre toda a carne, sobre qualquer pessoa? Provavelmente você tem alguém na sua família que passa por dificuldade, e quando que você se torna um porto seguro, uma própria visitação de Jesus dentro daquele lar, dentro daquela casa, dentro daquela família? Isso é estabelecer o reino de Deus aqui na terra como é no céu. Agora você entende como a falta de pai, de mãe, de família pode acontecer. Daí você fala, Leandro, mas você está pregando isso, eu sou sozinha com meu filho, você quer me matar, rapaz? Fique tranquilo que o Salmo 68 diz, Ele é marido da viúva e Ele é pai de órfão. O Senhor é pai e Jesus veio para revelar o seu Abba Pai, e Ele nos deu a palavra de relacionamento. Era uma oração, e a oração começa que jeito? Pai nosso que estás no céu, santo, santo, santo é o teu nome, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então não importa se deu errado, é tempo de um novo começo para a comunidade AME, para a sua casa, para a sua família. E se não era bom até aqui, a partir de agora vai ser em nome de Jesus, e provavelmente em um ano vocês vão viver o que não viveram em 7 anos, porque à medida que o reino vai se estendendo e crescendo, a multiplicação e o poder e o depósito da unção é cada vez maior e mais incrível. Em nome de Jesus, fala aleluia aí, cara. Você está feliz? A Bíblia diz, gente, em Gênesis 1:26, Deus disse, façamos. Sabia que Deus ia em célula, né? O nome da célula de Deus é Elohim. É a singularidade da pluralidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo sempre andava junto. Até Deus vive junto, para que a igreja aprenda a caminhar cada dia mais junto. Deus congrega com Ele mesmo. Deus sente a presença do Espírito Santo, que sente a presença de Jesus. Imagina que coisa maravilhosa, Deus. Imagina, deve ser um poder imenso de Deus. E lá nesse lugar eles decidem coisas. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e deu uma ordem para o homem. Então, a partir do 8º dia, qual é a ordem de Deus para o homem? Seja fecundo, multiplique, encha a terra, sujeite a terra, domine a terra. Tudo que Deus fala está ligado a sucesso, multiplicação e crescimento. Enchei, multiplicai, transbordai. Mas presta atenção, Deus fez Adão, disse para ele, cuida da terra para mim. Sim. Não come só daquela árvore ali. Tá bom? Tá bom, agora dorme. Dormiu, tirou Eva de dentro dele. Ou seja, pode pesquisar as escrituras, Deus não disse para Eva que não podia comer do fruto. Deus disse para Adão. E você tem noção o que estão fazendo com os homens? As pessoas que têm mais autoridade dentro da igreja hoje são mulheres. A maior quantidade de pessoas congregando hoje na igreja são mulheres. Os ministérios proféticos, eles têm mais mulheres do que homens. Os ministérios de intercessão têm mais mulheres do que homens. E de verdade, o empoderamento feminino nesse exato momento está transformando as mulheres em deusas sem homens. E o empoderamento feminino, além de transformar as mulheres em deusas sem homens, estão transformando os homens em mais femininos. E aí vem o quê? O adultério da vez. Qual é ele? Uma moça solteira que não acha um homem
querendo um homem pronto que é casado. Não existe maior adultério nesse momento do que esse. Porque as jovens da igreja, elas falam, pastor, não estamos achando um homem. Mas na verdade elas estão achando um homem, mas o homem que não acha o sal, você acha que ele acha uma mulher? Eu sei que aqui não tem, mas na minha igreja tem uns adolescentes de 42 anos, eles chegam para mim, Leandro, eu não consigo achar uma mulher. Ô cara, pensa comigo, nesse exato momento, repete comigo, tem 3,8 bilhões. Vai, repete comigo, tem 3,8 bilhões de mulheres na Terra agora. De 50 anos para trás, até Adão e Eva, não teve 3,8 bilhões de mulheres que existiram. Nos últimos 50 anos, a Terra foi crescendo. Nesse momento, temos 3,8 bilhões de mulheres na Terra. E os caras chegam para mim no final do culto e falam, Lê, ora comigo que eu não consigo achar uma mulher para eu casar. Mas a mãe dele não deixa ele achar a xícara para beber café. Mistério. Porque a mulher não bem-sucedida com o marido sequestrou a subjetividade do seu filho para se realizar com o homem. Então, filho, o papai deixou a mamãe, mas você vai ficar para sempre com a mamãe. Daí vem a rivalidade da face da terra. Quem é? A sogra. Bicho do Satanás. Sogra com a nora. Virou a serpente. Gente, tem gente que prefere ver a serpente falando lá na árvore do conhecimento do bem e do mal do que falar com a sogra. E a verdade é que a sogra devia ter uma flecha e não um filho. Ela precisa lançar para o alvo aquele garotinho que Deus deu para ela. Então, mulheres, quem gerou os homens assim foram vocês. Vocês precisam gerar homens para outras mulheres. Precisamos gerar homens como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que daria sua vida pela sua igreja. Um homem se torna incrível quando ele defende sua casa. Ele se torna incrível quando ele traz segurança para sua casa, proteção para sua casa. Então Deus tem que ressignificar por meio da igreja a família. E quando Deus sonhou com a igreja, em Gênesis 35, versículo 11, Ele não estava pensando em um lugar para você congregar, Ele estava pensando numa família espiritual, e o plano era restaurar de volta o primeiro plano da terra, que é família, papai, mamãe e filhinhos trazendo a luz de Deus para a terra. Então o plano de Deus, em primeiro lugar, é uma família para governar a terra, em segundo lugar, uma igreja para gerar uma família saudável. Então o cara chega na igreja para mim, Leandro, é o seguinte, cara, a minha vida está meio assim, mas eu sou cheio de dom. A igreja pega o cara e começa a usar o cara. Eu falo, aqui não, velho. Aqui não, se você não tem fruto em casa primeiro, não vai ter aqui. E à medida que eu prego isso, você imagina o que minha lobinha não faz comigo. Eu chego lá em casa, ela é pregador, Leandro. Quantas vezes eu chego das nações, Israel, pastor, chego, quero contar, preguei lá na AME. Nossa, Érico, fui lá na igreja do Farley, Deus me usou. Que coisa poderosa, eu volto evangelista das nações. Érico, olha só, assinei livros lá, a pessoa tirou foto, meu ministério está uma benção. Daí a Radassa grita, mamãe, fiz cocô. Sabe aquela vozinha assim que rouba os mantos, o mistério de Deus? Daí eu falei, o que cocô? É o evangelista das nações. Eu tô aqui nessa casa faz 15 dias, com essa menina que faz cocô toda hora. Vai lá limpar ela. Daí você fala, mas agora há pouco todo mundo falava, amado pastor, o pastor quer um café. E agora eu chego aqui, vão me tratar como empregada, daí eu vou lá. E aí para ajudar é fedida, aquela coisa. E aí você limpa o seu filho. Como é que você volta daquele banheiro? Acabou as nações, velho. Cadê aquele que vinha saltando sobre os montes? Você volta para a vida real, você olha para sua casa, daí, daí ela olha para mim de novo. Conta aí, varonilidade de Cristo. Como é que foi mesmo? Amor, esquece. Já está tudo bem. Voltei para a vida real. Você entende que sem família você nunca vai viver isso? Mas que projeto é esse, irmão? E eu vou encerrar com isso.
Quando Jesus estava ensinando sobre eclésia, presta atenção, igreja, não era aquilo que um avivamento de uns anos atrás falava de evangelismo. Eclésia é ir para fora evangelizar. Foi quando deturparam o ensino. Eclésia, na verdade, é carral. Então Deus disse para Jacó: Jacó, você será uma grande família espiritual e de ti sairão reis e sacerdotes reais. Quem são reis e sacerdotes reais? Todo mundo que está me ouvindo. Você tem um chamado para se relacionar pessoalmente com Jesus e um chamado para transformar a terra como é no céu. O único chamado da igreja é vertical e horizontal. Ter relacionamento na videira e frutificar a partir da videira. Entrar no seu quarto, buscar o Senhor em secreto, e esse Deus que te vem em secreto te dá recompensa pública. Ou seja, nosso chamado é único e universal. Ter vida com Deus e a partir de Deus dar vida para a terra. Isso é eclésia. E os apóstolos, quem eram os apóstolos? Homens enviados de Roma para sitiar cidades e transformar a cultura das cidades. Então Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, as Decápolis eram cidades que foram tomadas por Roma. Então o imperador de Roma mandava seus apóstolos e falava para os caras assim: estabelece a cultura de Roma, quando tiver quase tudo pronto, a gente vai com os nossos exércitos na Parousa e aniquila os inimigos e aquela cidade vira nossa cidade. Quando Jesus começa a falar para os apóstolos: farei de vocês apóstolos, e eu vou estabelecer sobre ti, Pedro, a eclésia, e sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja. Você é uma pedrinha, e vocês todos são a rocha que sou eu, e a partir dessa rocha eu vou construir uma igreja, e quando a igreja tiver construída, os apóstolos tiver estabelecido a cultura do céu, então a noiva, que é a igreja e o Espírito, vão dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então aquele rei que tipificava na história da parábola de Jesus, o rei como o imperador de Roma, ele virá na parousia, ele virá nos céus com os exércitos celestiais. Então no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, e ela soará, os que morreram com o Senhor ressuscitarão primeiro e encontrarão o Senhor nos ares, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso e vamos até as nuvens, e ali junto com Cristo nós viremos com Ele, estabelecendo a Jerusalém celestial. E aquilo que se espera de Bolsonaro e Damares e companhia é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que vai fazer. É só Jesus no milênio que pode restaurar toda a terra, e não há político que consiga fazer isso. Você entende qual é o plano para a igreja? O plano para a igreja não é o seu pastor Marcelo, não são os pastores dessa casa fazer a obra de Deus para você. O plano de Deus é Deus nos usar para colocar mais poder de Deus dentro de você, para te ajudar a entender o propósito de Deus, e você sair daqui, papai e mamãe, cheio do Espírito Santo, sabendo que a sua família é a maior parte do projeto de Deus para restaurar a terra. Uma casa que tem um governante como é Cristo, uma casa que tem uma governante como a igreja, eles juntos vão dar a luz para uma geração não caída, uma geração que tem destino, uma geração transformadora para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando Paulo explica tudo isso que eu te expliquei de Cantares, o corpo da mulher não é da mulher, mas é do homem, ele termina assim: mas esse mistério não fala do homem e da mulher, mas da igreja e de Cristo. Se você quer entender Cristo e a igreja, entenda, meu irmão, o seu papel como marido, minha irmã, o seu papel como esposa. E jovens solteiros, entenda o seu papel, se torne primeiro completo. Solteiro, a palavra solteiro significa completo. Não busque alguém: eu só vou ser feliz quando eu conseguir alguém. Ninguém nasce com a incumbência de te fazer feliz, mas as pessoas nascem com a incumbência de te desafiar e esticar o seu governo para você ser ainda mais incrível. Então ser hétero é topar o propósito do outro. Irmão, já está garantido encrenca. Você não sabe como o outro é. E foi o que Deus fez. Falou para Adão como fazer e falou: agora governa a Eva. Ele não governou direito, deu no que deu. Então quando somos um novo Adão desse que caiu, quando não fazemos aqui na terra como é a vontade de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o segundo Adão é espírito de vivificante, ele é o próprio Senhor Jesus. E se nós dobrarmos o nosso joelho e pedirmos em oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade em mim como é no céu,
é certo que Ele vai estabelecer o governo do Cordeiro de Deus dentro da minha vida, dentro da vida da minha esposa, dentro da nossa casa, e certamente vamos dar muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia.